Fala galera do Amilde, como é que vocês estão? Espero que bem. Como vocês têm pedido muito conteúdo sobre Growth Hacking, trouxe aqui um cara que é um especialista nato do assunto, Rômulo Gomes. Fala Rômulo, como é que você tá? Bem-vindo e obrigado por ter passado aqui no Amilde. E aí, Parade? Valeu, cara. Obrigado pelo convite. E especialista eu não sei, né, cara? É difícil. Área nova. Tem tanta gente aí fazendo coisas esquisitas no mercado. Você é o cara. Aliás, deixa só, antes da gente começar, convidar a galera aí que gosta de tecnologia e inovação. Né? O Amilde traz os bastidores do digital no Brasil e até no mundo, né? O Rômulo está em Portugal. Rômulo, deixa eu te fazer uma pergunta interessante aí. O que nunca disseram que rola no Growth, mas de fato rola, assim? Qual é aquela parada que ninguém fala assim, pô, isso aqui é fácil, mas é a parte mais complicada do Growth, hein? Caramba, cara, acho que o que ninguém fala muito, assim, que é quem manja mesmo e que sabe, né, como que realmente é. Cara, acho que é a parte de... O número, ele tá sujeito à interpretação também, né? E como você olha para o número, e qual número você escolhe, como é que você mostra ele no gráfico, né? Até hoje mesmo, eu faço, nos clientes que eu tô hoje em dia, eu faço coaching, muitas vezes, da própria equipe. Então, o trabalho que eu faço com o pessoal que eu tô, né, fazendo esse... Chamam de coaching, a palavra é merda, mas é o melhor que eu tenho. É tipo assim, imagina, cara, você tá tentando, sei lá, aumentar a taxa de conversão do site. Beleza, você tá conseguindo, mas você tá muito longe da meta ainda. Tem formas de você, né, reportar o número para você mostrar, né, de forma mais clara que a coisa está andando, apesar de não estar lá onde deveria. Eu vejo muito disso, assim, ou pessoas usando métricas de vaidade, que aí eu não gosto particularmente, que é uma coisa que, pô, sei lá, cliques, ou impressões, ou likes, essas coisas todas que no final do dia não necessariamente trazem um valor para a empresa, né? Acho que essa eu fujo mesmo, mas tem outra coisa que é mais interpretação e saber escolher os números certos e reportar da maneira certa, de forma com que você consiga também vender seu trabalho, né? Acho que essa parte negra aí da área que, se é um cara safo, nossa, ele se vende de uma forma muito melhor do que o que as coisas realmente são lá no fundo, né? O Rômulo, esse lance de data-driven, né, de todo mundo falar que os números não mentem, os números, né, são os números e tal. Então tem formas, sim, de não só você pegar... Você pode não manipular os números, mas você pode usar ele conforme o seu interesse, certo? Sim. E você também não usar todos os números possíveis e usar só um recorte, alguma coisa que te induza a um entendimento diferente do que de fato é a realidade. É isso, né? Sim, é isso. E, cara, é engraçado porque eu já tomei muito puxão de orelha de chefe por ser o cara preciosista. Não, vou mostrar a verdade, saca? Vou mostrar, tipo, mesmo que esteja indo mal, né? Vou mostrar isso aqui. E aí o chefe chegar pra mim e falar, Rômulo, porra, mas beleza, cara, eu sei que não tá lá, mas não tem como você, né, mostrar dessa forma aqui. Um exemplo, tá? Sei lá, esse mês agora, em agosto de 2021, tá muito melhor do que julho. Só que ano sobre ano tá uma merda. Tipo, meu agosto tá muito pior que ano passado. E aí, ao invés de eu mostrar o agosto do ano passado, eu mostro só julho do mês passado, que eu tô muito melhor. Então, esse é um exemplo, assim, mas tem muitas coisas que você pode colocar de forma relativa que parece estar fazendo um trabalho espetacular, um trabalho de merda. E aí, complicado. Não, isso é muito bom mesmo. As pessoas acham que porque algumas atividades estão ligadas a números, elas estão, né, vamos dizer assim, não estão sujeitas a uma espécie de engodo, uma coisa assim, elas não estão. Rômulo, você tem a opção de cliente, você está há muito tempo aí no mercado, né? E aí, que tipo de problema você vê mais, assim, nas empresas? Eu sei que, né, você está trabalhando com empresas bem diferentes uma das outras, mas o que é mais, assim, corriqueiro de te chamarem, de pedirem ajuda? Vamos lá. Aí são 12 anos já, cara. Já tô ficando sênior mesmo, né, na área. Eu acho que o mais comum, cara... Engraçado, né? Porque a gente acha que a gente vê growth como uma coisa tão difícil, tão complicada, tão de outro mundo. E toda vez que eu chego num lugar, assim, o número 1 é a falta de tracking. Tipo assim, o cara nem sabe qual que é o problema, onde que tá ruim. Tipo, eu chego lá para fazer, a primeira coisa que eu faço quando chego no cliente, geralmente é um diagnóstico. É chegar, sei lá, desenhar o funil, ter taxa de retenção, né, churn. Desculpa, cara, esse cara, vamos lá, porque uma coisa assim, o cara nem tem métrica, então tipo assim, é como se você, né, tivesse mal de saúde, mas você nem sabe aonde exatamente, né? Você sabe que você tá meio ferrado, você se sente mal, mas você nem sabe aonde é.
E aí essa galera te liga pedindo o quê? Rômulo, me ajuda. O negócio não cresce. Não cresce. Tá. Tô perdendo muito cliente, eu não sei por quê. Porque é o que você falou, ele sente no bolso, né? Ele sente assim, pô, sei lá, não tô faturando tanto quanto eu precisava, porque essa é a dor dele. O financeiro ele tem, certo? E sei lá, uma meta de investidor, pô, eu falei que ia chegar a 100 mil assinantes e não cheguei. Tô em 85. Então ele tem a medida da KPI principal, que geralmente é receita, ou assinantes, ou número de clientes. Só que para você poder chegar no porquê, né? Por que assinante não está crescendo, você tem que saber, beleza, a taxa de cadastro, taxa de ativação dessa conta, onboarding, churn, uso de feature e assim por diante. E aí quando você começa a chegar nesse micro, aí você vê que, putz, o cliente não tem nada. E aí a ação número 1 é colocar um tag manager, mapear alguns eventos, pedir para o time de dev instalar, às vezes, uma amplitude, até GA, já peguei caso de chegar no cliente, tipo, não tem o GA, só tem o que está no banco de dados. E ainda assim o cara tem algum sucesso, ele teve sucesso mesmo sem GA, sem Google Analytics, né, uma ferramenta super básica assim, de visitação. Então o cara não tem nem isso, e ele de alguma maneira estava indo bem, é isso? Bem não, mas algum sucesso. Não, bem, cara, bem, assim, eu tenho um cliente que tem app de assinatura, e é um app no code. Então, ela não tem dev nenhum, ela foi lá na ferramentinha, né, colocou os conteúdos, lançou o app. O conteúdo em si é muito bom. E as pessoas estão assinando, estão gostando, o negócio tá crescendo. Só que como é no code, né, e não tem dev no time, não deu para instalar uma SDK de um Firebase, de um Mixpanel, nem nada. Então, o que ela tem é da loja. Instalação, assinaturas e vendas. Mas aí, eu não sei, taxa de login, cadastro, uso de feature dentro da app, eu não sei nada. Não posso mandar um push, não posso mandar um e-mail. Agora, olha só, cara, deixa eu só entender uma coisa. Quando acontece uma situação dessa, de alguma maneira, você dá uma boa notícia pro cara, porque, eventualmente, ele, apesar de não ter métrica de nada e não saber o que acontece lá dentro, as pessoas estão usando, ele está tendo um relativo sucesso. Ou seja, as pessoas percebem valor nele. Ele só não vai conseguir entender se aquela dor que ele está sentindo é no joelho ou é, sei lá, ou é um tumor, né? Exato. Não, e eu tiro meu chapéu, cara. Eu chego no cliente, ele não tem analytics básico, ele tá bombando, porra. Eu falo, eles chegam pra mim assim, muito preocupados, tipo, já não bato minha meta já faz, sei lá, 6 meses, 1 ano, e não tá dando da forma que eu esperava. E eu falo, gente, pelos pedidos de vocês, experiência, falta de tracking, tem isso aqui, falta de dados, nossa, tá espetacular, tiro meu chapéu. Eu sei das ferramentas e não fui capaz de criar um business como o seu cliente, no caso. Então, e eu falo isso também, falo assim, eu tô aqui para aprender, eu aprendo muito. Essa mesma aí do no-code, nossa, a gente tem feito coisas espetaculares. Já tem 1 ano que a gente tá junto. Meio às cegas, assim, e a coisa tá andando super bem. Porque, de novo, você tem outras formas de medir também, né? Incrível. Não é tão detalhado, mas se você for esperto também, você consegue trabalhar com muita limitação, assim, a coisa mais legal de trabalhar com um cliente diferente, porque tem startup pequena, sem nada, tem gigantes também sem nada, tem meio do caminho, e você aprende para trabalhar nesses ambientes todos, você começa a clicar as coisas e, encontrar soluções, né, e ser mais consistente. Não, aprender, scrapping, a se virar, saca? Dar um jeito de fazer, mesmo que você não tenha à sua disposição as ferramentas todas. Eu acho que... E é foda pra mim essa parada do growth, cara, tem muito a ver com isso, assim, a coisa do mindset, assim, a forma do trabalho, não é a ferramenta, não é ter certificação de Google Ads, não é ter ganhado prêmio, não sei o quê, é você, cara, ser capaz de pegar um problema e quebrar ele em pedaços pequenininhos e depois remontar o quebra-cabeça de forma que a coisa ande muito melhor, né? Pegar a máquina, desmontar a máquina e montá-la de novo de forma com que agora ela ande muito melhor. É fantástico. Excepcional, cara, porque eu me identifiquei muito com isso, sempre me identifiquei com growth, Rômulo, porque eu sempre me incomodei muito com problema. Não é nem problema, na verdade eu me incomodei até quando as coisas dão certo, né? Porque quando elas dão certo, você tem que entender, cara, beleza, eu quero que essa coisa se repita, ou que ela se mantenha. Então, no mínimo, eu tenho que entender por que diabos aquilo está funcionando. Então, eu acho legal, e eu acho que muitas vezes tem a ver um pouco com o teu perfil investigativo, ou um perfil inconformado, né, de não aceitar as coisas e tal. Você cuida muito e entende bastante de produto,
né? Você lida muito com isso, mas existe hoje uma nomenclatura chamada Growth Marketing, tá? Até estava tendo um papo ontem, até com o Philip Klein, tem até um papo com ele aí, vou deixar o link aqui, mas muitas vezes as empresas criam um departamento de marketing e criam um time de growth, né? Sim. Cara, você, o que você acha que deveria assim, ser mais usado do ponto de vista de estrutura? Não existe regra ou existe regra? O que você entende assim dessa convivência entre marketing, growth e produto? Sim. É interessante. Eu fiz o Reforge, né? Fiz o Reforge já tem 2 anos, que é com o Brian Balfour lá, os caras picas, né, do Growth, o Andrew Chen e todo mundo. E numa das aulas que a gente teve, a gente estava falando sobre isso, sobre estruturação de time e tudo mais. E essa questão do marketing e o growth marketing, porque eu acho que é o mais, assim, quando eu falo, sei lá, marketing, produto e growth, eu já entendo que são times mesmo diferentes. Agora, quando tem marketing e growth marketing, a coisa começa a ficar meio... É uma zona muito cinza, muito, muito cinza. E ele falou uma coisa interessante, que eu concordo, que é, talvez pelo momento que a gente esteja de mercado e maturação e tudo mais, a gente tenha que ter esse nome nesses times, para falar que, tipo assim, ó, essa squad aqui, esse mini time, faz as coisas de um jeito diferente, com um mindset novo, com uma proposta nova. E a tendência é que isso se torne novo normal do marketing. E quando isso acontecer, não preciso mais chamar de growth marketing, porque é só um time de growth marketing bom que já se atualizou. Agora, em tese, você acha que isso é uma coisa para incomodar mesmo, para falar o seguinte, ó, tá aqui... Porque gera um ciúme também, né? Porque é sexy você fazer growth, né? É sexy, você vai lá, como foi o que você falou, você vai lá no detalhe, vai lá, pega uma lupa, fala, opa, tem alguma coisa aqui, vai lá, mexe, né, dá uma ensaboada, vê se aquela coisa, né, melhora, mas, tipo assim, esse ponto que você colocou, né, de que a tendência é começar separado e depois essa coisa tá em toda a empresa até, isso faz algum sentido, né? Sim, eu vi isso no OLX, por exemplo, porque, vou dar um exemplo, tá, a OLX aqui na Europa é muito voltada para branding. Tá? Tem performance, claro, todos os canais digitais, né, social e tudo mais, mas é muito televisão ainda. Televisão e até out of home, coisa na rua mesmo, outdoor. E aí isso é tocado pelo time de branding, né, que fica dentro do marketing. E o marketing sendo, né, o estilo antigo, digamos assim. E a gente fez essa mudança, sei lá, antes de eu sair, 1 ano e meio antes, a gente fez um time de growth marketing, ficou essa coisa meio bizonha, né, marketing, growth marketing ali na mesma estrutura, meio se estranhando. E depois, na verdade, a gente começou a aplicar os conceitos também para a parte de comunicação e branding. Então, por exemplo, tá? O pessoal acho que tem muita ilusão de que branding, por exemplo, é festa, né? É pegar 10 milhões de reais e jogar na Globo. E todo mundo, você já vai ficar feliz com isso. Ele não vai querer ver resultado de ROI em cima. Isso é mentira. Isso não acontece. Então, por exemplo, coisas que a gente faz aqui, a gente faz, chama de geo holdout. Então, por exemplo, eu rodo uma campanha na rua e eu rodo ali em Lisboa e não rodo no Porto, porque o Porto é meu grupo controle, né? E aí eu rodo em Lisboa durante 2 semanas, comparo os resultados das regiões e vejo se a gente vê uplift naquilo que eu queria trazer de resultado. Então, essa é uma abordagem que é mega data-driven, né? Coisa de growth, né? Ter grupo controle, é bem científico. E aplicado uma parada que é comunicação e branding, que as pessoas acham que é frufru e só fazer um comercial engraçado que as pessoas vão dar risada. E aí hoje acabou a coisa do growth lá. É um time só, cada um na sua disciplina, né? Brand, comunicação, social, automação e assim por diante. E não tem uma separação, porque a gente entende que a gente aplica um mindset de growth em todas as sub-áreas do marketing, então não tem mais essa divisão. Mas no começo, cara, é aquilo, você tem que dar porrada, e às vezes, para mostrar até dentro da empresa que tem esse movimento e tal, é preciso renomear. É isso que eu vejo, assim. Não sei se eu tô certo, né, mas não, é incrível, o que você levou a uma conclusão, assim, que possivelmente tem a ver com maturidade, né? Maturidade da empresa, maturidade dos times, maturidade das pessoas, para entender o seguinte, cara, esse é o caminho, né? O caminho é esse, assim. Eu até fiquei pensando enquanto você falava, se eventualmente, propositalmente, vai ter alguém que vai ser colocado a par dessa lógica para tentar ter algum benefício que não está no growth, que eu não sei qual é. Porque, de novo, acho que o baseline vai ser todo mundo ter essa mentalidade, todo mundo saber que, né, tem que fuçar, tem que fazer experimento, tem que ser um psicopata ali das experimentações. Eu fiquei até imaginando, pô, será que vai ter um cara que propositalmente não vai estar nessa lógica para pensar em alguma coisa que o growth não oferece? Que eventualmente vai bater nessa questão do branding, que as pessoas idealizam, que na verdade não é o branding
vamos dizer assim, mais produtivo, né? Porque realmente, branding, o cara falou de branding, o cara acha que o cara vai, sei lá, botar um Zeppelin com, sei lá, com uns cordões, assim, para as pessoas verem, uau, o posicionamento da empresa e tal. É incrível. É. E aí, o resultado? É. Cara, deixa eu falar uma coisa. Você, na própria OLX, você tem feito muita coisa, né? A gente se conheceu lá na PEB, né? E hoje você está ajudando ainda mais lá a AFIA, né? Como um todo, tal, no Cross. Você consegue falar para a galera, contar um pouquinho de um case legal, de alguma coisa que você fez, que você participou, que você acha que vale falar um pouquinho? Com certeza, cara. A gente pode falar até da própria PebMed, lá do comecinho. A gente até tava falando quando a gente se conheceu, né? A gente tava falando sobre o momento que a gente ouviu falar da PebMed, até foi um pouco estranho. Pô, PebMed, cara, o que é isso? Que é isso? Que nome, né? Que coisa. E aí, eu já falei pro Bruno, assim, não esperava muito, assim, na época quando a gente se conheceu e tal, mas foi fácil e rápido ver que ali tinha muito mais do que só o nome dizia, né? Incrível. E foi engraçado, na época que eu conheci o Bruno Lagoeiro, que já esteve aqui no Humilde, inclusive, sim, ele não estava full time ainda no negócio, né? Tava ele, o Pedro, o Edu, e então a coisa estava ali engatinhando, não tinha o artbook, o app custava $10, fixo, você comprava o app e era isso, e tinha um monte de apps, tinha tipo 20 aplicativos. E aí na época tinha uma startup que fazia o ASO, que é App Store Optimization, e nós somos até das primeiras empresas no mundo que fizeram isso. A gente foi a primeira, assim, na América Latina, a primeira. Tinha uma nos Estados Unidos, que era o Mobile Dev HQ, que já nem existe mais. Depois veio o Sensor Tower, veio depois da gente. Enfim, então foi bem nos primórdios. Ele foi tipo 2012, mais ou menos. A gente tava muito cedo, cara. Tava fazendo esse o 2012, tava maluco. Timing é tudo, né, cara? Nossa, timing totalmente errado. Mas enfim, o Bruno tinha um app, ficou sabendo desse negócio de SEO para o aplicativo e falou, Romulo, então vem aqui, né, dar uma ajuda, tal, ver se a gente consegue alavancar. E assim, eu nunca tinha feito PEP pago, né, então é um app pago e app médico pago. E eu fazia SEO, o que, né, quer dizer que eu tenho que ter pessoas buscando por aquilo para ter resultado. Se não tiver gente buscando, não adianta ranquear em primeiro, que se não vem buscando, não tem resultado. E eu fiquei muito surpreso. A gente fez uma pesquisa, palavra-chave, entendeu? Conteúdo e tudo mais. E a gente mudou tudo. Título, keywords, refez. Eu desenhei o ícone, cara, do terapia intensiva. Não sei se o Bruno já te contou isso. Caraca. Eu fui o designer do negócio lá no começo. E, cara, assim, porra, aí dobrou de venda. Foi tipo, caralho, assim, eu não acredito. Eu pro Bruno tava assim, tá vendo? Tá vendo, sempre soube. Tá vendo? Você não tava confiando em mim, tá vendo? Mas eu lá no fundo tava tipo, cara, eu não acredito que eu consegui fazer esse negócio aqui virar. E aí depois foi vindo mais ondas, a gente foi refinando até a coisa pegar uma tração boa. E aí, o Bruninho daí, né, deixou de ser médico, passou a ser full time no negócio. E hoje o Artbook é o maior app médico do Brasil, né? Top grossing aí já não sei quantos anos, adquirido pela AFIA por centenas de milhões. E, obviamente, que o Bruno que fez o business e tal, mas eu, pelo menos, gosto de pensar que eu participei de uma coisa ali que foi crucial, cara, porque foi uma atração, assim, que deu que a coisa, dali em diante, bola de neve, assim, coisa desinvestou e chegou onde está hoje. Você lembra de alguma situação, de uma coisa que te surpreendeu, que você achou que ia por um caminho e você descobriu que, opa, fuçando, não era nada daquilo que você esperava que ia funcionar? Você lembra de algum caso assim, de alguma coisa que você falou, pô, cara, tem certeza que isso aqui vai funcionar e não funcionou, e o contrário também, entendeu? Tem alguma coisa que te surpreendeu, que você falou assim, pô, caramba, ainda bem que eu rodei o teste. Cara, já aconteceu várias vezes, agora eu vou ter que buscar uma memória específica. Deixa eu te contar uma então, enquanto você pensa aí. Me conta que essa é legal, não sei se eu já te falei, contar pra galera aí. Lá na época do Tech Tudo, na verdade, antes do Tech Tudo teve um site chamado Baixa Tudo, né? A gente começou só com a parte de downloads e tal. Em algum momento, eu achei que a homepage ficava muito estática, sabe? Eu ficava incomodado porque eu achava que quando o usuário entrasse lá, ele devia ver uma coisa mais viva. Então tinha que ter uma coisa mudando, mexendo, para dar essa ideia de atualização. Em algum momento, cara, isso foi 2010, em algum momento o YouTube já era o YouTube, né? Cada vez mais e mais e mais. E aí, vendo lá a home do YouTube, alguma coisa do YouTube, eu vi lá o thumbnail do YouTube que tinha a duração dos vídeos, sempre aqui no canto inferior direito.
Eu falei, cara, tá aí. A gente vai colocar em cima de cada thumbnail do Baixa Tudo naquele momento um íconezinho com uma setinha para baixo, que era a nossa logomarca, e o número de downloads que aquele item teria, tá? Então, e cara, aí eu falei assim, cara, isso vai bombar. Pô, olha que fica muito mais sexy, entendeu? Pô, bota lá o thumbnail, vai ter que ir do ladinho aquele negocinho, um pouquinho, entendeu? Com o número tal, e depois ele volta e tá maior e tal. Isso vai ser incrível, cara. E aí, eu lembro que naquela época não tinha muito essa questão de esse lance de teste, e quase assim, meio que pedi, cara, vamos botar esse troço no ar. E alguém falou assim, cara, mas vem cá, e se isso prejudicar a gente? Eu falei, pô, mas como assim, cara? Negócio muito mais legal. Fiquei até meio ofendido, olha que engraçado, né? De alguém me questionar a tua ideia naquela época. Eu falei, pô, mas como assim, cara? Não é muito mais legal? Ele falou assim, pô, mas vai que param de clicar. Eu falei, cara, impossível. Como é que vai parar de clicar o negócio? E aí, concordei e falei, cara, beleza, vamos lá. E a gente botou até para rodar, se não me engano, uma ferramenta que era Optimize ali para fazer os testes e tal, a Bia. E aí, cara, que loucura. Deu o que o cara falou lá. Por pouco, tá? Ficou assim, uma coisa assim, não foi absurdo, mas a versão original, né, de controle, ela tá performando melhor que essa nova. E eu fiquei louco. Eu falei, cara, nada vai me fazer entender por que o pessoal não tá clicando tanto nessa. E aí, olha que engraçado, cara. Eu comecei a quebrar a cabeça, juro. Acho que eu não dormi. Eu fui dormir tarde pra caramba nessa noite, porque fiquei contrariado. E aí voltei no dia seguinte com a hipótese. Eu falei, galera, já sei qual é o problema. Ou eu intuo qual é o problema. Acho que o problema é o seguinte. Essa setinha aqui. Tinha uma setinha pra baixo, que era a nossa logomarca, na verdade. Uma partinha da marca nossa. Tinha a setinha pra baixo e o númerozinho do lado. Aí eu falei assim, e se as pessoas não estão clicando nesse troço porque está lá na homepage, né? Então você está vendo só a chamada e você não está vendo ainda a ficha do programa que você quer baixar. E se elas podem estar sentindo uma espécie de uma aflição por falar assim, pô, nem sei o que é isso, eu não quero clicar para começar a baixar. Então vamos fazer o seguinte, vamos fazer mais um teste com e sem setinha. Só os números, com e sem setinha. E aí, cara, a gente não deu outra. A gente tirou a setinha e aí os números da sem setinha, mas com as estatísticas de downloads daquele item, performaram. Então olha que loucura, né, cara, assim. E era uma coisa assim que se eu tivesse apostado, ainda bem que eu não apostei nada. Peleteiro, não sei se você tá vendo aí, eu vou até te mandar o vídeo depois pra você lembrar pra você lembrar desse caso aí, você teve razão, viu, cara? Não, mas que é direto assim, a gente tá confiante que vai dar certo e vai bombar, não, isso aqui vai explodir, pô, você lança e nada acontece. É frustrante, mas é o que você falou, eu vou ter essa capacidade de você falar, beleza, tá, não funcionou. Então, por quê? Vamos levantar hipóteses de por que não foi e tentar de novo, né? E é difícil, né? Porque você falou, tipo, mexe com ego às vezes, porque muito. A ideia te vem num estalo, assim, né? Pá, não. Exatamente. Porra, é isso. Você até acorda no meio da noite, né? 5 da manhã. Isso. Caralho, anota. Sonhou com o negócio. Mas sabe qual foi o grande ensinamento que eu tive desse episódio, cara? E ele é tão marcante que depois de 11 anos eu lembro dele perfeitamente. Foi o fato de que eu comecei a deixar muito meu ego de lado, entendeu? Óbvio que agora a gente tá mais acostumado a experimentar, a não ter a pressão de ter certeza, de ter razão. Nem certeza, é razão. Então, apesar de ter sido sempre um cara que teve, assim, ideias em profusão, eu fiquei muito aliviado quando eu vi que os testes eram seguro para mim mesmo, entendeu? Tipo assim, cara, eu possivelmente vou errar, lógico que eu vou errar. Então, eu falei assim, pô, quer saber? Isso na verdade me deu muito mais confiança para ter ideia, entendeu? Porque muitas vezes você ia com uma ideia, você meio que falava, puta, isso não pode dar certo. Então, quando você não tinha convicção, você meio que censurava ela. Hoje em dia, você pode deixar ela extravasar, né? Você pode ter uma porção de ideia e falar, cara, não quero me preocupar com qual que tá certo, eu quero botar no ar e ver o que de fato funciona. Então, eu acho que isso foi um aprendizado. Cara, deixa eu perguntar um negócio assim pra turma de casa. E eu acho muito legal, tá? Cada vez mais tem aparecido termos e metodologias e frameworks e tal. Então tem lá lógicas do feedback loop, análise cohort, flywheel. Cara, assim, se você puder resumir, assim, o que você acha a galera de casa ou quem não conhece tanto de growth, que na verdade pouca gente conhece muito, assim, né? O que você recomendaria para a turma de casa? Fala assim, cara, dá uma olhada primeiro nisso, não deixa de ver isso aqui, porque isso, fora naturalmente fazer tracking dos números, é fundamental, assim, para essa dinâmica. Sim, total. Eu posso complementar uma coisa do que você estava falando de errar e tudo mais? Deve. Porque, assim, acho que essa mensagem que você passou é muito importante, ela tem sido reforçada no mercado, assim, o pessoal tem falado disso, né, que tem que errar mesmo e dar as caras e quebrar a cara e ir de novo e tudo mais. Mas é o que eu diria também, que acho que
criou-se uma ilusão também de que, sei lá, você pode, não sei, talvez tentar ali uma ou duas vezes e logo a coisa se acerta. E às vezes, ainda mais como uma empresa mais madura, você tem que tentar muitas vezes. Muitas, muitas, muitas. E eu vejo, às vezes, ideias muito boas que só ainda não foram bem executadas, não está bem polido. E a pessoa vai lá, lança, e aí toma na cabeça, né? Igual você falou, lança o negócio e, putz, como assim não está dando certo? E aí tem muita gente que nessa já desiste, tem gente que ainda tenta de novo, mas é aquilo, mais uma, duas, e às vezes tem que testar muitas, muitas vezes. Assim. Tem um caso do Sidekick, cara, que eles fizeram 72 testes AB até a coisa decolar, até na Home, que é o gargalo que eles tinham na época. Caraca. 72 testes, cara. E tem um outro papo também que é você conseguir testar mais rápido. Essa é uma falha que hoje em todo lado, assim, o pessoal demora muito para testar. Muito, muito, muito. Refina muito, quer fazer um negócio muito polido e demora para conseguir lançar alguma coisa e leva tempo para aprender, aí a empresa muda de prioridade, quando você vai ver, você abandonou o projeto porque você não foi ágil o suficiente. Então, acho que isso é uma... Não, ótimo ponto. E aí, cara, até antes da gente falar das terminologias, o que o cara tem que saber obrigatoriamente, deixa eu te fazer uma pergunta aí, até para dar uma dica aí pro pessoal que está assistindo, que é o seguinte. Eu já cansei de ouvir quando você coloca uma ideia que está na cara que aquilo vai contribuir para aquele momento, para aquele problema que a empresa tem, alguém vira e fala assim, putz, mas a gente já experimentou isso e não funcionou. E aí isso vira tipo uma coisa escrita em pedra, entendeu? Porque se você fez e não funcionou, isso não vai funcionar mais. O que você pode falar pro pessoal que geralmente vem com essa frase aí? Eu costumo ser meio bruto. Porque assim, você pode ter testado, né? Mas talvez não tenha sido testado da melhor forma. Porque tem muita coisa na execução que, nossa, faz diferença entre a água e o vinho, assim. Então, cara, eu diria que, beleza, testou, mas tem diversas variações, né? Tem muitas formas. O que você falou, esse teste que você falou aí é um ótimo exemplo. Tipo, foi testado, mas tinha uma coisinha lá que, se você não mudasse, o negócio não ia pra frente. Então, imagina se eu tivesse desistido. O que ia acontecer? Porque me dá muita pena, assim, dá muita angústia quando o cara fala assim, olha, por ele mesmo, porque justamente quando você entende que existe um alinhamento de todos os fatores para alguma coisa dar certo, e atualmente o tático, né, tem sido cada vez mais decisivo, você quando ouve uma coisa dessa, pô, a gente já tentou e não funcionou, como se tivesse descartado, dá um negócio assim, fala, cara, pelo amor de Deus, olha só, alguma coisa pode ter acontecido naquele momento que bastava uma coisinha para fazer com que esse lance não tenha dado certo, mas se você de repente muda essa coisinha agora, então é isso. E vem cá, e qual é o set aí? Fala aí, Rômulo, que eu tô curioso aí, porque, cara, toda reunião que eu entro agora, alguém sai com uma terminologia nova aí. O que importa pra galera aí? Ok. Cara, o que eu tenho até reforçado bastante ultimamente e acho que o momento que a gente está ajuda entendimento disso, que é a ideia de contágio, de crescimento viral, como a gente está na época de Covid, infelizmente, tudo isso. Sim. O Covid fez um growth ali, né? E por que foi bem sucedido? Porque ele era capaz de cada uma pessoa que infectava, ser uma pessoa infectava mais de uma. E a coisa chegou num nível global do jeito que está. Eu sei que é um pouco bizarro pensar assim nesse aspecto, porque, obviamente, a pandemia é uma coisa negativa, ruim, mas o growth é exatamente isso. É como é que você consegue criar coisas que funcionam como uma bola de neve. E acho que é aí, às vezes, que falta muito. Você falou do growth marketing no começo, eu vejo muito como desculpa para... pega o pessoal de performance, né, de mídia paga, e vamos chamar eles de growth agora, porque eles são os caras analíticos e técnicos e tudo mais. E não é bem por aí, né? Porque, ok, tem a questão analítica dentro do growth, mas acho que o principal é você pensar em ações que desencadeiem resultados maiores, né? Um efeito dominó. Então, você empurra um dominozinho, que empurra o outro, e a coisa vai andando. E eu vejo muito pessoal pensando, sei lá, mídia paga, né? E, por exemplo, que é uma coisa que pode sempre otimizar, mas é sempre um crescimento linear. E para você ter um crescimento exponencial, que é o bacana, você tem que pensar no efeito de rede, efeito de uma bola de neve. E aí tem um livro chamado Contágio, que explica bem esse processo, inclusive. Recomendo muito. Porque é isso, né? Como é que você dá aquele crescimento que vai te
desencadear um monte de coisa. Acho que esse é o principal que eu vejo que às vezes que falta, às vezes, no pessoal que tá chegando novo na área. Além da minha crítica, eu vou só falar uma coisa que pode ser polêmica, sei lá. Nada a ver. Mas, cara, pra mim, profissional de growth tem que ter passado por mais de uma área de tech. Então, por exemplo, eu comecei dev, né? Fui dev, front-end, peguei um pouco de back-end, PHP, e aí fui PO, PM, né? Tive empresa, fundador e tudo mais. Cheguei a ser head de vendas, sales na Social Miner, cresci 10 vezes lá, cara, um absurdo, foi um bizarro. Então, passei por todas as áreas e hoje faço growth. E growth, assim, cara, depende da empresa. Tem empresa que é mais B2B, o lucro vai ser em cima de time de vendas e customer success. Tem time e outra empresa que vai ser em cima só de produto, e assim por diante. Então, eu vejo muita gente assim, pô, que acabou de começar e né, já tá indo pro growth direto. Eu acho assim, na verdade, impossível, porque você tem que conseguir ver o todo. Você tem que entender as engrenagens todas, como elas funcionam, para depois, né, encaixá-las e fazê-las funcionar de forma mais eficiente. Não dá para você juntar um quebra-cabeça, sendo que você não manja das partes, sacou? Como é que você vai fazer o todo se você não manja o pequenininho? Eu acho isso meio bizonho, assim, então eu recomendo o pessoal que veio de marketing, vai fazer um pouco de produto ou de tecnologia. Quem veio de produto, mesma coisa, vai então fazer um pouco de marketing e para mim a resposta é side projects, ou ser empreendedor, ou ser consultor, fazer freela, porque é isso que vai te dar a variedade, saca? De casos e de problemas e situações, e depois vai chegar num dia você vai começar a amarrar as coisas, vai começar, tipo, ver como que nem Matrix, né? As coisas se formam assim na tua cabeça, né? Você já vê de uma outra maneira. E vai se encaixando. Não sei se você assistiu o Good Doctor, tá ligado? O doutor, ele é autista, ele tem a memória visual, né? Ele, tipo, consegue ver o todo e montar o quebra-cabeça na cabeça dele e resolver. De forma que ninguém mais consegue. Acho que é muito isso, assim, essa capacidade que você só consegue ter com muita experiência. Não tem atalho. Isso é engraçado, cara, porque eu tinha muito essa questão de generalista ou especialista. E não que seja um ou outro, né? Porque você pode ser especialista numa coisa. E durante muito tempo da minha carreira, como eu passei por muitas áreas, cara, desde parte editorial, depois marketing, bizdev, produto, não sei o que, empreende, escreve, volta, grava vídeo, não sei o que. Durante muito tempo eu falei assim, cara, mas tem que fixar numa coisa, entendeu? Tem que fixar numa coisa. E é curioso, cara, que vira e mexe quando você tem uma ideia, quando você tem uma compreensão, não vou nem chamar de ideia, porque ideia eu acho que é uma forma muito, muito aleatória para você tratar de uma coisa que muitas vezes é boa. Qualquer um tem uma ideia. Mas quando você tem uma boa ideia, uma coisa que dá resultado, ou que encaixa, fala, tá vendo? Era aquilo. Muitas vezes vem, a gente nem sabe de onde, mas vem dessa experiência, cara, de você estar formando um pouco dessa amplitude de visão, né? Ou de estar colocando, de estar agregando ângulos diferentes que ajudam muito a você entender, né? Seja usuário, né? Porque, tipo assim, eu acho que tem essa questão, e vou usar as palavras da moda, tá, agora, a tal da empatia, né? Mas existe quase um modo que a gente chamava lá no IBEST de emulador de pessoa comum. O emulador de pessoa comum era o seguinte, a gente trabalha com esse troço. Então, a gente vai falar aqui na linguagem, né, faz isso, faz aquilo. Cara, quando você está, né, nos bastidores de um projeto, o emulador de pessoa comum é você esquecer completamente das tecnicidades da coisa e realmente se colocar, imaginar, cara, se colocar lá, imaginar até você com a roupa do cara, onde na casa do cara não é igual a tua, a casa do cara é esquisito, ou o cara não tá na casa, o cara tá com um celular que não é o teu, e você imaginar, entendeu? Realmente imaginar, cara, fazer um exercício de abstração muito grande e você colocar na puma. E só pra te contar uma outra coisa, assim, eu já falei aqui, mas isso pra mim foi muito marcante mesmo, assim, não lembro que ano foi, mas os supermercados online estavam começando naquele momento. Eu era, sei lá, cara, um dos poucos caras que trabalhava com internet que a minha tia conhecia, e ela me liga, pede pra ir na casa dela pra ajudar ela a fazer compras nesse supermercado, que é um supermercado aqui do Rio, Zona Sul. E eu lembro, cara, que pra mim foi muito impressionante, porque ela ia anotando num caderninho, naquele momento, tudo que ela tinha que fazer, e tudo era tudo. Então tudo que a gente intuía que era banal, tipo, ligar o computador, ou clicar nesse ícone, cara, ela anotava. Entendeu? Aperta esse botão, depois aperta esse, depois faz isso, depois com o mouse você vai, coloca aqui, depois. Então, pra mim, cara, eu lembro direitinho de novo, ainda mais antigo do que a experiência lá do Tech Tudo, do Baixa Tudo. Isso foi, sei lá, cara, em 99, 2000. E aí eu vi, cara, aí eu lembro que depois eu fui pra empresa, pro escritório,
Eu falei pra galera, aconteceu isso aqui. E aí todo mundo, né, riu, porque afinal de contas eu também queria fazer o pessoal rir, imitei ela e tal. Mas isso é verdade, cara. Então, eu acho que assim, aí voltando, amarrando o que a gente tá falando, eu acho que tem sim essa agregação, vamos dizer assim, que as diferentes experiências que você tem, ou áreas que você passa, como isso você não sente, não percebe, mas aquilo vai te cortando muito caminho, né, cara? Que é isso que você falou, de passar por outro lado. Eu acho isso foda que você falou, Parado, tipo, de essa capacidade de se colocar no lugar se colocar mesmo, assim, por um momento esquecer que você projetou aquilo. E, não, agora eu sou outra pessoa e vou fazer esse negócio aqui e vou olhar e vou ver coisas que eu nem tava vendo antes. Isso é foda. E é coisa que, cara, é a coisa que eu vejo que a gente só consegue pegar mesmo depois de muito tempo. Assim, no começo eu não tinha essa capacidade. Leva muito tempo. É um músculo. Só que é isso, tem que fazer força. Eu tentava e não conseguia. Eu ficava puto. Porque eu tentava, a gente lançava o teste, a gente via, né, vídeo no Hotjar, sei lá, porra, óbvio que a pessoa ia fazer isso, claro, aí ia lá e corrigia. Então não conseguia fazer isso. Hoje já consigo com muito mais facilidade, mas é um músculo que você tem que estar treinando ali direto. E prestar atenção nas pessoas, mulher, desculpa, namorada, irmão, mãe, você falou, observar outras pessoas usando as coisas. E eu acho que a parte boa dos dias de hoje, cara, é que existe já um pouco dessa consciência, né? Que você... Acho que tem mais humildade, né? Acho que antigamente a gente vivia em corporações, em projetos, cara, onde a palavra do cara com a patente mais alta, ele, né, era meio que... O RIPO, RIPO. Como é que é? Highest Income Personal Opinion, né? Como é? Highest Paid Personal Opinion. Uma coisa assim. Uma coisa assim. Ô, Rômulo, deixa eu te agradecer profundamente. Foi bom demais, como eu sabia que ia ser. Isso eu sabia, não precisava de teste, sabia. Olha lá, hein? Olha lá. Vamos fazer um outro, né? Deixa eu te falar. Onde é que a galera te encontra? Eu sei que você tem curso teu lá no PM3, né? Tem uma opção de coisa tua aí. Como é que o pessoal te acha? Exatamente. Sou instrutor na PM3 no curso de Product Growth. Tenho lá 4 módulos: ativação, retenção, ASO, tudo mais. Então, vocês podem me achar no curso. Estão no LinkedIn, principalmente. Então, só chega lá, Rômulo Gomes. Rômulo tem que ser com acento, tá? Senão... 2021, o LinkedIn ainda não consertou isso, mas tudo bem. Então, Rômulo com acento circunflexo, tá? Por favor. Beleza. Então, tô sempre lá, me adiciona, manda mensagem que eu troco ideia com... Pô, brigadão, tá, cara, de novo. Obrigado. Valeu. Valeu. Tchau, tchau.